Aqui está o nosso notebook da OLX de R$900. E esse notebook é nada mais, nada menos do que um Dell G7. Não é da Lenovo. Então bora conferir ao vivo, ver se esse notebook realmente veio top. E bom, já abrindo aqui a caixa, né? Na verdade ela tá quase aberta. Tomara que não precise do meu estilete, porque eu acabei perdendo ele. E esse vídeo vai ser basicamente dividido em duas partes. Uma de eu fazendo um unboxing aqui e vendo se ele veio tudo certo. E a segunda parte, que é de eu arrumando ele e vendo se esse Note ainda vale a pena em pleno 2026. Notezinho de 2018. Não temos meu estilete, mas nós temos a minha mini tesourinha de cortar unha. Nossa, higiene foi pro né? Mas bora lá. Notebook abrido. Bom, já dá pra ver o bichão ali no fundo. Além disso aqui, nós viemos aqui com provavelmente o cabinho da sua fonte. Além do mais também dele ter vindo aqui com a sua fonte. Espero que isso daqui esteja funcionando perfeitamente, né? Vamos ver pelo menos a qualidade do cabo. A fonte tá um pouquinho arranhada, mas nada de realmente especial. O cabo dela está em uma situação aparentemente até que ok. E aqui, ó, tá um pouquinho descolado, mas não tá numa situação tão prejudicial assim de eu ter que comprar outro cabo pra ele aqui da fonte. O outro cabinho aqui eu nem citei muito ele porque ele tá aparentemente em ótimo estado. Agora, o bichão, o nosso querido monstro gamer das antiguidades. Ai, nossa, e olha que ele é pesado, hein? Jesus amado. Deixar ele aqui no cantinho. E na nossa caixa nós não temos mais nada. Bom, eu dei uma organizada aqui na mesa pra poder ficar mais fácil de mostrar o que veio na caixa, que no caso veio só o básico, só o essencial mesmo que a gente precisa para esse notebook, né? Mas não era da gente se esperar que viesse muitas coisas também. E abrindo aqui o nosso querido notebook, pra quem não sabe, o problema desse notebook é basicamente que a tela dele, ela está quebrada, então eu vou ter que estar tendo que trocar a tela desse computador, né? Mas bora ver se ele liga pelo menos. Ó, ligou. Acendeu a luzinha. Na verdade a tela dele tá funcionando. Ele só tá com um brilho muito baixo mesmo. Eu não sei se dá pra vocês verem o logo da Dell. Então aparentemente a tela dele tá funcionando, entre aspas, né? Mas o estado geral do Note, a sua tampa traseira aqui, ela parece estar em um bom estado até. Vou estar dando uma limpada geral nesse notebook aqui, calma aí. Paninho em mãos, limpador em mãos, agora só dá um trato. Aqui você espirra no paninho para evitar de entrar alguma partícula dentro do teclado dele e acabar estragando. E bom, paninho passado no notebook aqui. Olhando aqui o estado prévio dele, a gente consegue analisar bem melhor. Ele está apenas com alguns riscos aqui, normal do uso de dia a dia e tudo mais. Então não é nada muito, tipo assim, que o notebook tem cheio de figurinha atrás, então não. Notebook nesse estado está bom. Na sua parte aqui de trás, a borrachinha de trás ainda tem, a borrachinha da frente acabou saindo aqui. Mas a parte de baixo também está em um bom estado, exceto alguns pequenos riscos aqui nas laterais dele, mas fora isso, tá tudo certo. Uma coisa que eu percebi é que eu vou ter que dar uma limpada, hein? Tá vendo? Tá com uma sujeirinha maneira aqui nessas ventoinhas. Mas bora pro que interessa, que é realmente abrir esse Note e ver se ele ainda tá funcionando certinho, como prometido no anúncio. Em meio das dúvidas, vou estar conectando o Note aqui na tomada, porque às vezes ele veio sem bateria, a bateria dele também já estava ruim. Então, Note conectado na tomada agora, vamos ver se ele vai ligar definitivamente, ó. Tanto que o cabinho dele já está aparecendo aqui azulzinho, significa que ele está ligado e realmente que deu a logozinho na tela dele. E bom, aparentemente aqui ele tá mostrando alguma coisa aqui na tela dele, mas como tá muito escuro, eu não sei se eu vou conseguir estar mostrando aqui pra vocês, então eu vou estar mostrando aqui no meu monitor. Para isso a gente vai utilizar meu cabo HDMI. Cabo velho, cara. Sem nem se vai funcionar isso aqui. E bom, e mesmo conectando aqui, eu não tô conseguindo espelhar, mesmo conectando no meu notebook aqui e conectado ali no meu monitor, ali na parte de trás, meu monitor acaba não reconhecendo. Então, mesmo com a tela escura aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa, entrar no menu principal do Windows e estar espelhando a tela, mostrando aqui pra vocês. E agora nós conseguimos, ó, era só realmente fazer aquela configuração, já está ali no momento. E bom, pelo jeito ele aqui já iniciou e bora tá fazendo essa configuração aqui ao vivo. Selecionar nossa querida região, Brasil. Nosso layout aqui no caso é o teclado ANSI, ou seja, Estados Unidos Internacional. Selecionar. Vou conectar na minha rede aqui rapidinho. Rede conectada. Agora
Avançar. Bom, vou estar adicionando aqui minha conta rapidinho, porque eu acho que é obrigatório isso. Eu já volto com a minha conta colocada. E bom, e pelo visto o Note aqui entrou, iniciou e já tá na tela inicial do Windows aqui certinho. Bora ver as configurações desse pequeno monstrinho aqui. Na verdade ele pode ser tudo, né? Menos pequeno, mas em desempenho, aqui nós temos um Intel Core i7 8550H. É um Intel com uma capacidade até aqui boa, né? Que provavelmente já vai rodar a maioria dos jogos e aplicações de hoje em dia, mesmo que seja no mínimo na sua memória. É o que eu acho que ele mais peca. Ele tá aqui com uma memória de 8 GB. Isso daqui pro Windows, cara, é fatal. Tanto que só o Windows tá puxando aqui, ó, 47% da memória RAM dele. Resumindo, ou tu bota um Linux aqui, ou então você vai ter que gastar mais um pouquinho aqui pra poder fazer um upgrade de RAM. E vocês já sabem como é que tá os preços de RAM esses dias, né? Nada agradável. Agora no seu armazenamento, que ele tem aqui um SSD de 128 GB, o que seria pouco se ele não tivesse um HD com 1 TB aqui dentro. E a sua placa de vídeo é uma GTX 1050 Ti. E realmente, ó, a bateria do Note estava praticamente zerada. Ela tá aqui em 41%. Eu vou tirar do carregador. Bora ver o quão rápido vai ser esse cronômetro aqui, né? Ó, 41%. Vou deixar em... Enquanto isso, eu vou fazendo umas configurações básicas aqui no computador. Dá uma olhada, ó. 5,54, 5,55. Com 41%. E eu vou estar mexendo aqui um pouquinho, instalando os Chrome, Steam, os meus apps essenciais aqui. E já volto com vocês. A few moments later. Rapaziada, o computador já desligou, como vocês podem estar vendo aqui, ó. O computador realmente já desligou, mas dá uma olhada no horário. 5 minutos. 40% durou exatamente 5 minutos na mão desse computador aqui. Isso aqui não é um computador, é um relógio. Ainda bem que eu comprei uma bateria nova pra esse notebook aqui, porque senão, coitado dos MacBooks, né? Como é que compete com isso aqui? Então, notebook iniciado, como vocês podem estar vendo aqui, agora sim com ele certinho na tomada, né? Vocês podem ver que eu já fiz algumas pequenas modificações, como por exemplo... Nós já vamos ter aqui a Steam instalada, tanto como o MS Afterburner, né? Pra gente tá podendo testar se esse Note tá realmente rodando os joguinhos e vendo também o desempenho dele, né? Provavelmente a pasta térmica dele deve estar um pouco ressecada. Então, como vocês vão poder ver aqui nos testes, ele tá pegando uma temperatura mais alta do que deveria. Mas não deixa de estar rodando todos os jogos. Então, aqui com o nosso querido Hollow Knight iniciado, vocês podem ver que no Hollow Knight ele pega uma temperatura um pouquinho mais até do que ele devia. Vocês podem estar vendo ele tá em cerca de 70 graus por aí, mas vou tentar entrar em uma luta aqui enquanto eu mostro pra vocês. A GPU dele se mantém totalmente estável, porém a sua RAM ele já sofre um pouco, porque no Hollow Knight mesmo ele tá puxando ali quase 6 MB de RAM. Logicamente ele tá rodando cravado no 60 FPS, porque é o que a tela dele permite. Então aqui vamos começar a nossa luta. Vou escolher o Green pra começar a nossa luta, porque na sua forma normal, porque a luta dele eu acho que tem bastante efeito e vai ser bem interessante da gente ver como é que ele se comporta, mesmo sendo um jogo leve, uma luta assim bem mais acirrada. Como a gente pode ver aqui, o desempenho dele se mantém até que bem estável. Tô morrendo aqui porque é extremamente difícil falar enquanto a gente joga, né? Mas se mantém ali na parte dos 80 graus ali mais ou menos. Não mais que isso. E também ele fica logicamente cravado nos 60 FPS. É um desempenho até que razoável. Se a gente fosse jogar ali para uns 90 FPS, provavelmente a temperatura ia aumentar ali mais ou menos cerca de 5 graus. Então é uma temperatura que dá sim pra gente relevar muito bem. Mas agora um jogo que eu quero ver muito ele rodando. Esse daqui sim a gente vai colocar ele à prova, que é o nosso querido Forza Horizon 5. E bom, nosso querido Forza aqui iniciado. Vamos tá botando ele pra carregar. E se no menu ele tá batendo 90 graus, imagina no jogo. 6 minutos depois, ele começou a iniciar o jogo. E só na cutscene a gente pode estar vendo o processador dele bater em 98, 90 graus. Lembrando que tá cravado a 30 frames por segundo. CPU batendo 100 graus. E sim, ele tá muito quente. Principalmente nessa região aqui acima, perto do G7 aqui. Acima do teclado tá bem quente. E também algumas áreas aqui perto do teclado numérico. Lembrando que eu vou estar relevando esse daqui porque eu ainda não fiz a troca da pasta térmica dele, nem a limpeza interna dele, que eu vou estar fazendo logo após esse teste. E bom, agora sim, vamos começar a nossa gameplay de Forza Horizon 5. Por algum motivo ele já tá nos 70 graus, mas tá cravado nos 20 frames por segundo. Dá uma impressão que ele tá dando uma travadinha sim, mas pelo menos com ele cravado fica muito mais fácil de a gente ter uma gameplay um pouco mais estável, né? Mesmo que seja um pouco mais travada. E agora aqui já controlando nosso carrinho, eu tô conseguindo perceber um pouco de delay ao apertar as teclas. Então isso é uma coisa que pode atrapalhar. Eu não sei se é por causa de eu estar refletindo no monitor, espero que não seja, até porque aqui eu estou utilizando o cabo HDMI.
e eu já vou ir pra fora da montanha. Bom, está cravado nos 20 FPS, CPU em cerca de 80 graus e GPU em cerca de 73 graus, utilizando ali cerca de 7 GB de RAM no caso. A GPU, ela que está mais estável, está mais sofrendo aqui é o processador mesmo, então tô fortemente suspeitando que a pasta térmica desse processor, tanto os thermal pads não estejam tão bons assim. Vocês não sabem a dificuldade que tá pra controlar isso daqui, tendo um pouquinho de delay. Mas o notebook tá sim conseguindo rodar Forza Horizon 5. Porque se não tivesse delay, dá pra zerar super nisso daqui. E sinceramente, por 960 conto, isso daqui tá valendo muito a pena. E engraçado que nos próprios trailerzinhos que tem, a temperatura fica mais alta do que como se estivesse na gameplay. Tudo isso por causa de 10 FPS a mais. E bom, e agora bora consertar esse notebook aqui. Lembrando que isso aqui não vai ser um tutorial de como consertar ele, eu só vou estar dando uma passadinha bem por cima de toda a trajetória que eu tô fazendo pra poder consertar esse notebook. Tampa tirada, e aqui nós já podemos estar dando uma analisada no notebook, que é no caso o seu SSD NVMe aqui e o seu HD de 1TB nesta região aqui. Tira os outros parafusos. Partezinha de trás tirada. Agora eu vou ter que estar tirando praticamente todos os parafusos da carcaça para poder estar tendo acesso à tela dele. Bom, e dando uma contextualizada aqui, eu acabei de soltar aqui o seu HD, aqui é o seu SSD NVMe e aqui é a sua bateria. Essa aqui é bateria antiga, provavelmente não vou utilizar ela, né? Porque eu já tenho uma nova. Lembrando, não recomendo fazer esse serviço se você não tiver algum tipo de experiência ou conhecimento prévio. E bom, agora a parte mais importante, trocar a tela desse notebook. Telinha colocada no lugar. Só dando um aviso aqui que para esse serviço que eu tô fazendo, se fosse somente a troca da tela, eu não precisaria debulhar o notebook inteiro, nem mesmo para a troca da bateria. Mas eu fiz assim, tanto para adquirir conhecimento, tanto para poder mostrar para vocês também. Como infelizmente não estou com a pasta térmica em mãos, eu só vou estar fazendo uma limpeza básica aqui para tirar um pouco de poeira e tudo mais do notebook. A parte da base já tá completamente limpa. Agora eu vou estar abrindo aqui, conferindo os thermal pads e a pasta térmica. Bom, rapaziada, vou fazer uma gravação avulsa aqui, ó. Eu acabei de tirar a parte porque a bateria do meu celular acabou acabando. E agora só mostrando aqui como curiosidade pra vocês, ó. A pasta térmica tá ressecadíssima. Isso daqui provavelmente nem tava funcionando quase com a pasta térmica. Por isso que tava com a temperatura tão alta. Então eu acho que eu vou estar montando esse notebook agora. Vou estar fazendo só o básico dele. E depois, quando a pasta térmica chegar, eu aplico a pasta térmica e já monto ele tudo certinho. Rapaziada, mostrando aqui pra vocês. Olha a situação de trás das fãs. Olha a situação disso. Tá tudo ferrujado, com muita poeira ali. Isso que eu já tirei parte da poeira. Essa gosma que vocês estão vendo preta aqui é literalmente poeira que eu tirei ali que tava muito acumulado. Agora eu tenho que terminar de dar a finalizada aqui. Mas, cara, dava pra entender a temperatura que tava pegando, hein? Isso daqui tava literalmente imundo. E bom, infelizmente eu acabei perdendo os arquivos de áudio que eu fui falando enquanto eu remontava o PC. Mas agora eu vou estar aqui mostrando pra vocês em time-lapse de eu passando toda a pasta térmica no processador, plano remontando ele inteiro novamente. Até a parte de eu ligar ele novamente e tudo mais. E infelizmente durante essa remontagem eu acabei esquecendo de conectar algumas coisas e eu tive que abrir o notebook de novo. Mas enfim, agora o notebook está funcionando perfeitamente. Como vocês viram, ele deu imagem e tudo mais, a sua tela que a gente trocou, a sua bateria também está funcionando fora da tomada, do que antes ele não estava. Fazendo alguns testes básicos, ele chegou a durar ali cerca de 2 horas fora da tomada, rodando alguns jogos leves como Minecraft e navegação na web. Não é a melhor bateria do mundo, mas se você ajustar certinho, você consegue chegar ali nas 3 horas de uso. E agora estamos com o nosso computador aqui formatado, funcionando perfeitamente. Eu vou mostrar aqui pra vocês o teste que vocês mais estavam esperando. Ver se o desempenho dele realmente aumentou. E bom, e aqui testando com o nosso querido Hollow Knight, com ele plugado na tomada, porque foi justamente do mesmo jeito que a gente testou anteriormente. No seu menu ele está cravado nos 60 frames, pegando ali no máximo 60 graus de temperatura na sua CPU. Iniciando nosso jogo, já deu a perceber que as ventoinhas deles começaram a rodar um pouquinho mais forte, mas nada demais. E também a temperatura continua ali perto dos seus 60 graus, não saindo da casa. Lembrando que antes ele estava batendo 80 graus facilmente aqui
aqui no nosso Hollow Knight. Eu vou estar aqui iniciando uma luta, mostrando para vocês um pouquinho do desempenho dele. Luta iniciada aqui, nós podemos ver ele batendo ali 60 graus e não passando disso. Ele melhorou realmente absurdamente. É até estranho ver ele rodando tão frio assim. E agora aqui testando em uma luta que tem um pouquinho mais de efeitos, que no caso é a luta do Green. Vamos ver como é que ele desempenha. Pode ver que ele dá uma esquentada só um pouquinho quando a gente pega um pouco mais de efeito, mas eu quero ver se ele vai conseguir passar dos 70 graus de temperatura. Eu acabei não durando muito nessa luta, mas a gente pôde se observar que ele não passou da casa dos 65 graus. Mas agora a diferença mais absurda que vocês vão ver é justamente no Forza Horizon 5. Bom, com o nosso Forza iniciado aqui, nós já podemos sentir um pouco de diferença, porque no seu menu principal aqui, ele está pegando a média de 70, 75 graus ali na sua CPU e a sua GPU fica ali cravado nos 68 graus. Tudo isso cravado nos 60 frames por segundo. Agora bora iniciar esse jogo. E depois de uns 7 minutos esperando, ele acabou de iniciar aqui, mas apesar da demora, está 80 graus, cerca de 80 graus, e isso cravado nos 30 frames. Lembrando que antes, nesse mesmo cenário de trailer, ele estava pegando cerca de 90, quase 100 graus, ou seja, a gente conseguiu diminuir aqui uns 15 graus em média, o que é absurdo. O que esse computador estava pedindo de uma limpeza não está escrito. Agora, entrando a gameplay em jogo, vamos ver como é que ele se sai quando estiver realmente jogando. E lembrando que eu estou usando as mesmas configurações de antes, com ele cravado nos 20 frames por segundo. Mas como ele está com uma temperatura um pouco mais baixa agora, provavelmente ele não vai estar sofrendo de truffing. Ou seja, ele não vai estar tendo que reduzir seu desempenho por causa da temperatura. Está pegando 60 graus, que não está querendo bater 70 graus. E uma coisa que eu estou sentindo aqui é que o delay que ele estava tendo antes, eu não estou sentindo agora. Quando eu clico, está sendo muito mais imediato. Então provavelmente eu vou até estar conseguindo jogar um pouco melhor. Agora vamos para o pulo, vamos ver se renderizando mais coisa, ele perde qualidade. E é isso, o computador não passa de 70 graus. Lembrando que antes ele estava pegando 90, quase 100. Eu vou estar agora modificando o seu FPS, vindo aqui nas suas configurações. E eu vou colocar agora uma taxa de 30 frames por segundo. Vou salvar e vamos ver como é que ele vai estar se desempenhando. 30 frames por segundo. Pode ver que a temperatura dele está querendo ir por 70 graus. 70 graus. Ele está estabilizando ali entre 70 a 60 graus. Mesmo assim, está sendo os 30 frames cravado. Lembrando que antes ele não conseguia manter nem os 20 frames. Eu vou ser até um pouco mais ousado e vou colocar aqui 60 frames. Vamos ver se esse computador consegue rodar em 60 frames. 3 vezes mais do que quando ele estava capado, todo empoeirado. 60 frames ativado, ele está rodando a 40. Opa, caiu. Deu uma quedinha agora porque teve o trailerzinho. Mas vamos ver como é que ele consegue se estabilizar. Deu pra ver que a temperatura dele aumentou um pouco. Já tá querendo bater os 80 graus. E não mais os 60 que ele estava. Mas vamos ver como é que ele vai estar agindo. E realmente, aqui mostrando em jogo, ele consegue manter os 60 frames cravado, pegando ali cerca de 81 graus, ou seja, ainda tem quase 20 graus para ele realmente começar a subir e dar o truffing. Então a limpeza melhorou o desempenho dele muito, não tem nem comparação com antes. A única coisa que está realmente limitando mais é o seu uso de memória RAM. Pode ver que ele está ali usando sempre os 6, 7 GB e ele tem no máximo 8 GB, ou seja, se ele tivesse um pouco mais de memória RAM, eu poderia estar aqui aumentando os gráficos e ele ia tancar de boa. Lembrando que os gráficos que eu estou utilizando aqui são todos os gráficos no mínimo, mas aqui tá extremamente zerável. E eu vou estar mostrando para vocês um jogo que eu não testei antes, mas eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com ele rodando. É isso mesmo, eu vou estar rodando GTA V no nosso queridíssimo Note Dell G7. Vamos ver como é que ele está se saindo. E por incrível que pareça, o GTA V ele consegue ser até um pouco mais pesado do que o próprio Forza, principalmente, ó, você pode ver, 80 tá querendo bater os 90 graus, dependendo se tiver alguma colisão aqui, o FPS pode cair um pouco, mas ele tá sempre se mantendo estável ali na casa dos 60 frames por segundo, e isso é realmente muito bom. Apesar das minhas péssimas habilidades de direção aqui, ele está conseguindo se manter muito bem. E o que está realmente travando ele é o nosso uso de memória. Estou aqui mostrando para vocês.
Nossa, mano, para de me ligar. Vou estar aqui mostrando pra vocês, ele está ali pegando 7.6 GB de memória praticamente. Ou seja, não tá sobrando nada de memória RAM. Se ele tivesse um pouco mais de memória RAM, eu provavelmente conseguiria ter um desempenho melhor ainda. E agora eu vou te surpreender mais ainda. Indo aqui nas nossas configurações, olha isso. Está tudo quase no máximo. Alto, 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 muito alto, 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 muito alto. Resumindo, ele está rodando o GTA V basicamente com a qualidade máxima no talo cravado a 60 frames por segundo. O que uma limpeza não faz nos computadores, não é, meus amigos? E bom, vou deixar aqui a gameplay rolando pra vocês e dando a minha conclusão, que no caso eu gastei cerca de R$1.500 para poder arrumar este computador, sendo 960 do computador mais 440 da tela com a sua bateria. Inclusive, se eu tirar ele da bateria aqui agora, ele vai continuar rodando igualmente. Ele vai perder um pouco de desempenho, mas é normal em notebook gamer. Isso a gente já tá totalmente acostumado e ciente que isso acontece. Então, R$1.500 por um notebook da Dell, o G7, e vai rodar aí basicamente todos os seus games e suas aplicações com 1 TB de armazenamento. Não é todo dia que se acha um achadinho desse. Mas agora eu tô perguntando a vocês, o que vocês acharam? Vocês acharam que vale a pena? Se não valeu a pena? Porque o Note do jeito que ele está agora, com apenas pequenos detalhes de uso, com a limpeza interna dele feita perfeitamente, que provavelmente ainda vai aguentar rodar por mais alguns tempos, principalmente se você instalar um Linux aqui dentro, ou então fazer um upgrade de memória RAM, você nunca que vai achar um PC por 1.500 conto que faz tudo isso. No máximo que você acha é um positivo que vai travar para poder abrir a tabela do Excel. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui na Imports Tech, porque esse vídeo deu um trabalhão para poder fazer. Espero ver vocês em breve, valeu e até a próxima!